Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de genética e evolução com a nossa aula número 20. Na aula de hoje, vamos abordar a teoria neutra da evolução molecular. A gente trabalhou bastante a teoria da evolução adaptativa formulada por Darwin e por Wallace, e vimos que ela é a principal é, forma de explicação do surgimento da diversidade das espécies e da evolução da vida na biosfera do ponto de vista científico. Mas existem outras teorias que estão associadas à teoria adaptativa, como a teoria neutra da evolução molecular. A gente já falou um pouco sobre a teoria neutra da evolução molecular, né, nas aulas de introdução. Apresentamos Moto, que foi o seu propositor, o criador, o criador da teoria. E hoje a gente vai ver mais detalhadamente algumas características e como essa teoria ela vem se modificando, vem se adaptando às informações modernas, às técnicas e análises modernas, assim como o darwinismo passou por um processo de adaptação de acordo com as novas observações modernas, formando o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução. A parte da teoria neutra também passou por processos de verificação e adaptações. Inicialmente, vamos começar com o histórico. A teoria foi proposta por Moto Kimura, que nasceu em 1925 e morreu em 1994. Tudo bem? Até a época que foi proposta a teoria neutra, a teoria evolucionista de Darwin era a ideia mais assertiva em relação à evolução das espécies, a modificação dos seres vivos e a evolução desses indivíduos na nossa biosfera. Moto é um geneticista de populações muito reconhecido pelo seu trabalho e muito respeitado pelo seu trabalho. Esse reconhecimento e esse trabalho facilita com a inserção, a apresentação da teoria neutra a partir da autoria. Mas, novamente, como em ciência, o nome não sugere acerto. A teoria foi submetida a vários processos de avaliação e a partir desses processos de avaliação verificou-se a, a, a veracidade das propostas de Moto. Então, Moto, durante seus estudos, verifica algumas incoerências observadas em relação à teoria da evolução. A primeira coisa que ele observa é o seguinte: em regiões muito polimórficas, o que é polimórficas? Regiões onde há variações na sequência do material genético. Uma região polimórfica é uma região que apresenta vários alelos para um determinado gene. Então a gente viu a polialelia quando a gente trabalhava genética, mostrando que um gene ele pode se apresentar de várias formas. Basicamente, quando nós trabalhamos com genes, a gente trabalha com duas formas desses alelos. A gente trabalha com o alelo dominante ou o alelo recessivo, mas isso é apenas para o entendimento, porque na natureza, na realidade, nós encontramos vários alelos, várias formas alternativas desses genes dentro de uma população. Então, quando o Moto estava estudando a genética de populações, ele percebeu que regiões muito diferentes, muito divergentes do mesmo gene, tá? Um gene que é modificado várias vezes, a seleção natural não atua na forma evidente em cima dele. E que boa parte desses alelos pareciam mostrar os mesmos valores adaptativos. Isso significa o que, Hudson? Ora, segundo a teoria da evolução adaptativa, as melhores características são selecionadas a partir das habilidades com que essas características proporcionam ao seu portador em
lidar com o meio, não é isso? Mas Moto percebeu que existem alguns genes, umas regiões muito variáveis, genes muito variáveis, que isso parece não estar acontecendo. Ora, se eu tenho muitas formas de gene, a seleção adaptativa era para estar selecionando esses genes, fazendo com que a frequência desses genes estivesse sendo modificada. E parece que isso não está acontecendo. Na verdade, parece que vários genes, várias formas alternativas desse gene têm mesmo valor adaptativo. Não haveria uma gradação do mais ou do menor valor adaptativo. E segundo as observações de Moto, isso estavam em desacordo com a proposição da evolução adaptativa. Kimura também, a partir das suas observações, observou que algumas proteínas têm uma taxa de evolução muito similar entre as espécies, tá? E isso não é explicado pela força da seleção natural. Se existem diferentes espécies habitando diferentes ambientes, essas diferentes espécies têm características distintas, e isso deveria gerar algum tipo de reflexo, segundo a percepção de Moto, nas proteínas a elas associadas. Mas Moto percebeu que não, que independente da espécie, independente do ambiente, a evolução das proteínas pareciam ser constantes. A gente viu essa evolução constante quando a gente estava trabalhando na aula anterior o relógio molecular. Isso mostrou que diferentes tipos de proteínas, observados por diferentes pesquisadores em diferentes tempos, independentemente, mostraram taxas de evolução semelhantes. Mas como isso é possível? Se as espécies que contêm essas proteínas, elas têm características específicas e estão em ambientes específicos. Essa velocidade de evolução deveria refletir de algum modo essas diferenças entre as espécies, porque pressupõe pela teoria da evolução adaptativa que a pressão exercida sobre o ambiente vai permitir com que indivíduos com maior conjunto de características positivas tenham maior capacidade de sobrevivência e reprodução. Então, ambientes diferentes deveriam ter formas ou velocidades diferentes de evolução de suas moléculas, de suas proteínas, de acordo com o Moto. Os resultados seriam mais esses resultados que o Moto observou, tanto do polimorfismo quanto da velocidade da evolução das proteínas, seriam mais condizentes com uma proposta de uma mutação por deriva genética, uma evolução por deriva genética. Como a gente viu, deriva genética são os fenômenos que fazem com que haja uma variação na frequência de alelo dentro de uma população por fenômenos aleatórios. A gente viu o efeito fundador, que é quando um grande indivíduo, uma grande população, tem poucos indivíduos que migram para um local e a partir dessa pequena população há uma nova construção de uma nova população com características genéticas à base dessa pequena porção de uma população total. Esse é o efeito fundador. E a gente também tem o efeito gargalo, quando acontece por algum motivo um acidente ou uma tragédia ecológica, existe a remoção de grande parte da população. E os sobreviventes dessa população, de modo aleatório, servirão como repositórios genéticos para reconstituição da população desse ambiente. Então, ele parece para Moto que essas características seriam mais bem explicadas se a evolução das características genéticas e das proteínas fosse explicada por um fenômeno semelhante, onde a seleção não atuasse tão fortemente e o processo de mutação, de variabilidade dentro da população fosse decorrente de processos aleatórios, não dirigidos. Tudo bem? Então, com base em todas essas observações, Kimura criou a teoria neutra da evolução molecular. Ah, Ruth, mas aí que Moto tá vendo proteína, ele já está no século XX, século XIX.
Eu não acho que é século XIX, né? 20 é 2001. 2001 acho que é 20. Século XIX. Ele já tem uma série de informações que Darwin não tinha na época. Darwin não estava nem imaginando o que é DNA, proteína, avaliação, essas coisas todas. Mas para que a gente tenha a proposição de uma teoria e ela se torne lei, lembra a diferença entre teoria e lei? Lei é o resultado máximo da ciência, não é isso? Onde nós temos alta capacidade de previsão, é, muita regularidade e não há exceções. Como a gente ainda está estudando esse mecanismo de evolução, essas averiguações modernas também têm que ser confrontadas com os conhecimentos antigos para que a gente possa, à luz de todo o conhecimento gerado, formar um entendimento perfeito de como os processos acontecem. Apenas assim nós teremos a formulação de uma lei. Tudo bem? Por isso que hoje em dia, mesmo hoje, ainda chamamos teoria da evolução, teoria neutralista, porque elas não explicam perfeitamente, separadamente, todos os fenômenos com alta capacidade de previsibilidade e principalmente sem exceções. O que a gente vai ver dentro desse processo são várias exceções às explicações formuladas. Tudo bem? Então ele fala aqui, ó, que a evolução molecular depende de uma variação genética, ele defende, perdão, que defende a variação genética, era seletivamente neutra e não possuía valor adaptativo. Meu Deus do céu, mas aí é uma proposição completamente nova. Como é que as moléculas evoluem sem gerar uma uma característica adaptativa vantajosa? Então, Moto desenvolve trabalho para tentar explicar, para tentar demonstrar como essa proposição pode ser observada. Então, ele publica o livro A Teoria Neutra da Evolução das Moléculas, Moto Kimura. Tá? Em 1960, ele formula a teoria neutra da evolução molecular, que está baseada em três pilares. Quais são os pilares? A evolução a nível molecular é dominada por processos aleatórios. Ele vai mostrar que a influência da evolução sobre essa variação das moléculas, das proteínas do DNA não é tão grande como se pensa, e basicamente esses processos acontecem aleatoriamente. É possível haver evolução por deriva genética na ausência de pressão de seleção natural. Então, para Moto, nem todos os processos evolutivos estão associados a uma seleção das melhores características pelo ambiente. Isso é dado porque existem fenômenos que podem estar ocorrendo independentemente de seleções naturais ou pressões ambientais e mesmo assim gerarem mecanismos de evolução. E isso explica o nível elevado de polimorfismo genético em populações naturais. Moto propõe uma interpretação que é bastante interessante. Se todas as características melhores para a sobrevivência de um ambiente são selecionadas, a população deveria ser geneticamente homogênea para um determinado aspecto. Ora, todas as características, as melhores características, vêm sendo selecionadas durante milhões de anos. Mas quando você verifica essa similaridade, você percebe que ela não existe, ou ela é dificilmente observada. O que se verifica, na verdade, é uma grande variação dentro da genética de uma determinada população, dentro da genética de um determinado ambiente. Mesmo em populações isoladas, você vai ter uma homogeneidade genética menor do que a esperada proposta pela lei da evolução adaptativa. Então, Moto, a partir desses três pilares, propõe
uma nova teoria baseada na adaptação do indivíduo devido a modificações aleatórias no seu DNA. Tá? Então, ele propõe o seguinte: olha, existe o processo de seleção natural que ocorre em grandes populações, mas nas pequenas populações, esse processo de evolução é dado pela deriva genética. Daí você vai perceber, professor, isso não me parece muito adequado, porque nas pequenas populações é que eu deveria ter um processo da seleção natural mais intenso em relação às grandes populações. Isso é uma das controvérsias quando é apresentada a teoria neutra de Moto. E ele revê esse conceito mais na frente e a gente vai trabalhar. Mas a princípio é essa proposição. As populações grandes estão sujeitas à seleção natural, enquanto que as pequenas populações, o processo de evolução vai se dar por deriva gênica. E esse é o que a gente chama de controvérsia neutralista e selecionista. Tá? Uma coisa bastante interessante de enfatizar, e eu tenho que começar agora logo no começo, é que é muito fácil interpretar a teoria neutralista de uma forma com que ela não quer se propor, tudo bem? Então, essa teoria, ela não sugere várias coisas, ela não sugere, tudo bem? Muito do que penso, quando a gente pensa, quando eu tenho duas teorias, uma é contrária à outra. Nesse caso, não acontece isso. A teoria neutralista é complementar à teoria evolucionista. Na teoria evolucionista, algumas lacunas do conhecimento não puderam ser perfeitamente explicadas. Então, outra teoria foi estabelecida para que as lacunas do conhecimento geradas não inviabilizassem a teoria anterior. Tudo bem? Então, o que a gente não quer, o que a teoria neutra não sugere? Que os organismos não são adaptados ao seu ambiente. Isso não pode ser dito, porque está provado que os organismos estão adaptados, sim, aos seus ambientes. A gente viu as características de dispersão e de convergência gênica. A gente viu que indivíduos filogeneticamente próximos, que habitam ambientes diferentes, eles têm uma morfologia, uma fisiologia bastante distinta, apesar de serem filogeneticamente próximos, num processo de dispersão. E no processo de convergência, há o processo inverso. Indivíduos filogeneticamente distantes são morfológica e fisiologicamente semelhantes, e essas características são dadas pela necessidade desses indivíduos de se adaptarem ao ambiente. Então, a teoria não sugere isso. Ela não sugere que os organismos não se adaptem. Ela também corrobora que os organismos se adaptem sim aos seus ambientes. Que toda variação morfológica é neutra. É mostrado que as variações morfológicas, as variações fenotípicas são importantes. Elas trazem, sim, vantagens de sobrevivência e reprodutiva. Não é isso que a teoria neutra quer abordar. Que toda variação genética é neutra. A gente vai ver que eles propõem ter variações genéticas positivas, variações genéticas neutras e variações genéticas negativas. Ele não diz que que todas as variações genéticas são neutras. A gente vai ver que ele acredita que a maior contribuição para a variabilidade encontrada em uma população é devido a variações genéticas neutras. Ruth, eu não estou bem lembrado do que é uma variação genética neutra. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Que a seleção natural não é importante para moldar os genomas. Tá vendo aqui, ó? Ele não quer dizer
que a seleção natural não é importante. Ele sabe que a seleção natural é importante para moldar os genomas. O que ele quer? Ele quer propor qual é a verdadeira extensão da seleção natural em relação a essa moldagem do genoma. Será que a seleção natural é a força primordial, é a principal força responsável por moldar, por modificar esses genomas? Segundo Moto, ele acha que não, que essa força, a primordial na modulação desse genoma é a deriva genética, é fenômenos não dirigidos, não aleatórios. E como é que a deriva genética e a variabilidade das populações estão relacionados, segundo Moto? Segundo Moto, existem 3 formas de mutações: as mutações positivas, as mutações neutras e as mutações negativas. As mutações positivas contribuem muito pouco para a variabilidade genética, por 2 motivos principais. Primeiro, que segundo as observações de Moto, elas são raras. Como a gente viu, logo lá ainda no início dos nossos estudos em genética, mutações em organismos muito complexos, elas geralmente são prejudiciais, elas são deletérias. As modificações positivas, elas podem acontecer, mas elas acontecem com uma menor frequência. Moto observa isso já em seus estudos na década de 60. E ele mostra, olha, mutações positivas, elas não contribuem para a variação genética. Primeiro, porque elas raramente acontecem. E segundo, assim que elas acontecem, elas são rapidamente dispersadas na população. Então, essas características adequadas, essas características desejáveis, elas são semelhantes em grande parte da população, o que faz com que não haja uma variabilidade genética, levando esses indivíduos, esse tipo de mutação, nesses indivíduos em consideração para a variabilidade dentro da população. As mutações negativas também contribuem muito pouco para a variabilidade genética das populações, mas por outro motivo. Nesse caso, a seleção negativa, a seleção purificadora chamada, a que exclui os indivíduos que contêm esses genes deletérios, negativos, por ter dificuldades na sobrevivência ou dificuldade de reprodução, faz com que esses indivíduos esses genes sejam rapidamente eliminados da população. Então, sobrou para Moto um tipo de mutação, um tipo de modificação que vai ser principalmente responsável pelas diferenças genéticas dentro de uma população, que são as mutações neutras. Hudson, o que é as mutações positivas, as mutações neutras? Nós temos aqui um quadro para mostrar. Eu já mostrei esse quadro em aula anterior, mas a gente vai relembrar. Então, aqui a gente tem uma determinada característica, uma determinada proteína, tudo bem? Aconteceu uma mutação e essa mutação é negativa. Isso significa o quê? Que essas mutações, essas bolinhas vermelhas, elas vão ser eliminadas da população, porque elas trazem uma característica indesejável, um prejuízo metabólico ou morfológico aos seus portadores, fazendo com que eles tenham um menor sucesso de sobrevivência ou de reprodução, sendo rapidamente eliminadas dentro da população. Tudo bem? Aqui é a mutação, lembrando a diferença entre mutação e substituição. Em evolução, mutação é uma modificação e substituição é a conservação dessa modificação nas gerações futuras. Então, ocorreu a mutação, mas ela não virou substituição, porque ela não passou pela seleção negativa. Tudo bem? Aqui a gente tem a seleção positiva do outro lado. Percebam que o sistema é muito parecido. Agora, as modificações, a mutação é positiva. Isso faz com que esses indivíduos que tenham essa característica tenham uma maior vantagem adaptativa.
uma maior vantagem ao ambiente ou à reprodução. Isso faz a sobrevivência ou a reprodução. Isso faz com que essa característica seja rapidamente dispersada na população. Então, tanto mutações negativas quanto mutações positivas não contribuem grandemente para a variação genética da população. Isso por quê? Porque ambas produzem um perfil muito próximo um perfil genético muito próximo de indivíduos. No caso das negativas, as mutações deletérias, as mutações prejudiciais são rapidamente eliminadas da população, enquanto que nas positivas, as mutações vantajosas são rapidamente fixadas e disseminadas na população. Então, Hudson, quem é que contribui para a diversidade genética que Moto averigou lá nos seus estudos iniciais, antes da proposição da teoria neutra da evolução? As modificações neutras. Nesse caso aqui, ó, a gente tem modificações que não trazem nem vantagem, nem prejuízo evolutivo, adaptativo, perdão. Isso faz com que não haja uma separação entre essas características, como no caso da negativa e da positiva. E aqui a gente consegue encontrar uma maior diversidade desses indivíduos. Mas, Hudson, isso daí não está um pouco estranho? Se todas as nossas características elas são selecionadas de acordo com o princípio da seleção natural, como é que é isso? Vários fenótipos estão possíveis dentro da população. É isso que Moto sugere. Esses fenótipos eles estão surgindo o tempo todo espontaneamente, aleatoriamente. Tudo bem? E os que não geram nem vantagens nem prejuízo, os que são adaptativamente neutros são os responsáveis pela maior variação dessa população, genética dessa população. Tudo bem? Então, qual é a importância da deriva neutra na evolução molecular? Qual é a importância desse mecanismo de aparecimento de novas características que são adaptativamente neutros, que não trazem nem vantagem nem desvantagens? A taxa, segundo Moto, a taxa absoluta de evolução e o grau de polimorfismo dentro de uma população, ambos os quais foram deduzidos serem muito elevados para serem explicados pela seleção natural. Então, a importância da deriva neutra para a teoria neutra não é deriva neutra, a importância da deriva na teoria neutra da evolução, tá? Não existe uma deriva neutra, eu que estava lendo errado. A importância da deriva na teoria neutra da evolução. Eu vou modificar esse slide depois. É isso, a deriva gera bastante diversidade, porque ela vai gerar modificações tanto nos polimorfismos quanto nas taxas de evoluções, que segundo o Moto não estão condizentes com as propostas pela seleção natural. Ora, se eu tenho em um ambiente uma pressão que seleciona as melhores características, por que eu tenho uma variedade tão grande de características? Não deveria haver uma homogeneidade mais precisa, mais próxima dentro dessas características? Dentro das observações de Moto, essas características elas são diferentes por causa das mutações neutras, que dão variabilidade, dão diversidade gênica a uma população sem um ganho ou uma perda adaptativa, com características adaptativamente neutras. A constância da evolução molecular
a forma com que as proteínas evoluem, com que o DNA evolui, a qual foi deduzida sem ser inconsistente com a seleção natural. Como assim, Hudson? A seleção natural promove um direcionamento na constituição dessas moléculas. Se eu tenho uma proteína muito bem organizada, a taxa de mutações, segundo a seleção natural dessas proteínas, deveria ser menor do que a observada. Porque você não quer mexer nessas características. Sua proteína já trabalha muito bem. Só que você verifica essas modificações. E alguns pesquisadores chegaram a determinar a frequência dessas modificações, mostrando que isso acontece de forma aleatória, o que não era previsto pelo mecanismo de evolução adaptativa. A observação de que partes funcionais menos obrigatórias das moléculas evoluem em uma taxa maior, o que se deduz ser o oposto ao que a teoria da seleção natural iria prever. Bem, se eu tenho uma parte de uma proteína que é menos importante para a sua atuação, a taxa de modificação, de acordo com a teoria da seleção natural, deveria ser maior ou menor do que a fração da proteína que tem essa função bastante importante no trabalho dessa enzima. Pensem aí. Segundo a teoria, ela deveria ser maior. Ora, se eu vou modificar uma coisa que não influi nem contribui, qual é o ganho adaptativo que eu tenho em relação a essa modificação? Nenhum. Agora, se eu mudo os indivíduos dentro do sítio catalítico, da parte mais importante da proteína, aí eu tenho modificações na capacidade de trabalho dessa proteína. E aí eu tenho, sim, vantagens ou desvantagens adaptativas. O que Moto verificou? Ora, as partes das proteínas que não estão tão diretamente assim relacionadas ao trabalho são as que mais sofrem processo de mutação. Ao invés de que o processo de seleção natural não está exercendo nenhuma pressão nesses ambientes, porque acaba gerando nenhuma modificação de trabalho nessas proteínas. Eu estou pensando num exemplo aqui, só está me vindo, eu não queria usar muito esse exemplo, mas só me vem esse à cabeça, que é no trabalho de grupo na universidade, na academia, né? O que acontece quando a gente faz trabalho de grupo? Geralmente, todo mundo quer fazer trabalho com 2 ou 3 dentro da sala. Eu quero fazer trabalho com fulano, quero fazer trabalho com fulana. Por quê? Porque aqueles dois indivíduos eles têm uma maior capacidade de liderança, maior capacidade de produção de trabalho. E tem alguns indivíduos que não querem fazer... eu não quero fazer trabalho com fulano, não quero fazer trabalho com ciclano. Por quê? Porque esses indivíduos, geralmente, eles ficam mais ausentes na produção do trabalho, eles contribuem menos. Então, imaginemos o seguinte, a gente tem um grupo com 5 pessoas. Dos 5, 2 vão ficar responsáveis efetivamente pela produção do trabalho. E 3 vão ficar assessorando esse trabalho. Eles vão construir o trabalho, vão ajudar a construir o trabalho, mas de maneira menos efetiva do que os outros 2. Tudo bem? O que era esperado pela seleção natural? Como eu estou forçando esses 2 indivíduos aqui, que é o grosso do meu trabalho, deveria esses 2 indivíduos aqui mudarem com mais frequência, porque são eles os responsáveis por grande parte do trabalho, 90% do trabalho. Esses 3 aqui, como eles têm pouca influência sobre a construção do trabalho, não tem por que eu modificá-los, porque modificando qualquer um deles, o resultado permanecerá 90% igual. Não é isso? Era o que se esperava pela teoria da evolução adaptativa. Mas o que Moto viu? Moto viu que é
muito mais frequente a mudança nesses 3 indivíduos aqui, que contribuem muito pouco, contribuem apenas com 10% do trabalho total. Isso fez com que Moto percebesse que esses processos de modificação nas moléculas não acontecem exatamente, direcionadamente para melhorar a capacidade de trabalho. Eles acontecem de formas aleatórias, tudo bem? Isso fez com que a sua teoria ganhasse robustez, ganhasse importância durante o processo de avaliação. A consistência da evolução molecular, a qual foi deduzida ser consistente com a seleção natural. A gente já leu essa parte. Agora eu não lembro se eu li. A observação das partes funcionais. Já. Então, isso aqui a gente consegue verificar. Essa observação a gente já consegue verificar dentro das proteínas. A importância da teoria neutra para essa observação aqui. O que a teoria neutra sugere? Ela sugere que a evolução molecular do DNA e das proteínas seja coordenada por eventos aleatórios, de modo que a maior parte das evoluções a nível molecular ocorre de modo não adaptativo. Tudo bem? A maioria das modificações evolutivas a nível molecular ocorre de modo não adaptativo. E aqui a gente consegue verificar essa observação. Aqui nós temos 9 diferentes tipos de proteínas. Tudo bem? Organismo, aqui a gente tem de E. coli, aqui a gente tem a humana, aqui a gente tem não sei o que é essa. A gente tem 9 proteínas de organismos diferentes. E a gente tem uma similaridade muito grande dentro dessas 9 proteínas diferentes. Isso por quê? Porque grande parte das modificações não tem valor adaptativo, não tem valor, não produz um ganho na capacidade de sobrevivência ou de reprodução, elas são adaptativamente neutras. Mas se essas características são relativamente neutras, por que a gente tem essas modificações nas regiões não fundamentais da proteína? Porque essas modificações acontecem de formas aleatórias. Essas modificações acontecem de formas espontâneas, não dirigidas. Isso gera uma diversidade de moléculas com a mesma função em um grupo diferente desses organismos. Tudo bem? Tudo bem, Ruth. Então, a seleção neutra não leva em consideração a seleção natural, só leva em consideração a deriva. Isso é um equívoco que não deve ser cometido. Como a gente viu nos slides anteriores, a seleção neutra não quer dizer que não haja seleção natural. O que a seleção neutra quer dizer é que qual é a importância da seleção natural para moldar o genoma do indivíduo. Então, aqui a gente tem a seleção natural, a seleção neutra, perdão, a evolução neutra é a balança, e aqui a gente tem dois lados, seleção natural e deriva gênica. Processo direcionado de evolução a partir da seleção das características mais propícias a um determinado ambiente, produção aleatória de mutações e evolução mesmo em ambientes sem seleção natural. Tudo bem? Então, aqui, a deriva são eventos aleatórios de surgimento de evolução a nível molecular. Eventos aleatórios. Enquanto que aqui, a seleção natural dentro da teoria neutra vai servir para fixar as substituições vantajosas
e eliminar as mutações prejudiciais. Então, a seleção natural também tem papel dentro da evolução, da evolução neutralista, da teoria neutra da evolução. Tudo bem? De que modo, Hudson? Acontece, surge espontaneamente, não direcionado às modificações nas moléculas, e essas moléculas positivas vão ser fixadas na população. Lembra lá da mutação positiva? Aqui, ó, elas vão ser fixadas na população, enquanto que as negativas vão ser excluídas, vão ser removidas da população. Então, segundo a teoria neutra, a seleção natural ela é importante, mas ela é importante para a fixação e para a remoção de características dentro de uma população. E Hudson, as evoluções neutras? As evoluções neutras não estão sujeitas a processo de seleção, porque elas não trazem nem vantagem nem desvantagens para o processo. Tudo bem? O que acontece? Acontece que essa teoria foi proposta em 1960. E, atualmente, nós tivemos uma série de avanços tecnológicos e analíticos a respeito da forma e da constituição do material genético e das proteínas. Então, alguns problemas foram observados em relação à teoria neutra da evolução, de acordo com os resultados modernos observados. As análises atuais do DNA apontam algumas incoerências na teoria de Kimura, na teoria neutra. A influência mais forte do tempo na geração da taxa de evolução sinônima do que na taxa de evolução não sinônima. Evolução sinônima, para a gente lembrar, é aquela que a substituição do nucleotídeo, mas não há modificação na sequência de aminoácidos. E a não sinônima é aquela que há modificação da sequência de DNA, que leva à modificação na sequência de aminoácidos da proteína. Quando a gente analisa, Moto mostrou, logo na década de 60, que existia um padrão de substituições que poderia ser observado, mesmo em diferentes proteínas. Quando ele observa as modificações as modificações sinônimas, você tem esse padrão certinho de modificação, porque ele acontece ao acaso, e ao acaso acontece num universo grande de informações, você consegue ver o padrão de como isso acontece. Agora, quando você observa as modificações não sinônimas, essas modificações elas não estão relacionadas perfeitamente com o tempo necessário. De algum modo, essas modificações não sinônimas, elas fogem a esse padrão. Por quê? Porque ainda não se sabe perfeitamente explicar por que esses locais, essas modificações não sinônimas, acontecem com menor frequência do que o esperado, de acordo com o tempo de observação para as modificações sinônimas. Os níveis de variação genética observados e as taxas evolutivas, as quais não estão relacionadas de maneira prevista. Se eu tenho um tempo de inserção, de modificação do meu material genético, eu posso correlacionar esse tempo com a evolução. Não é isso? Eu pego a taxa com que novos nucleotídeos são incorporados no DNA, vejo qual é dessas taxas que vai gerar uma característica adaptativa e, de algum modo, eu tenho uma previsão de quanto tempo, quantas modificações no material genético serão necessárias para gerar uma característica adaptativa. A esperada pela lei neutra da evolução não condiz com a observada atualmente.
Então, essas modificações, essas verificações trouxeram algumas inconsistências, algumas incoerências no que estava proposto pela teoria neutra da evolução e o que é agora observado por essas características. E então, o que fez Moto? Abriu mão da sua teoria, falou, realmente, a partir dessas observações, eu não sei como explicar esses fenômenos e vou desconsiderar a teoria. Não foi isso que ele fez. Kimura se juntou a uma outra colaboradora chamada de Tomoko Ota, e Tomoko contribuiu fundamentalmente para a reformulação da teoria proposta por Kimura, e geraram uma nova teoria, que é chamada de teoria aproximadamente da evolução neutra. Aproximadamente agora, porque duas características vão ser levadas bastante em consideração em relação à teoria neutra da evolução molecular, que era relegava essas duas características. Alguns geneticistas dizem que a teoria neutra da evolução proposta por Kimura foi muito aceita, porque nela você conseguia excluir da análise várias características que eram muito difíceis de ser observadas. O que você ia observar fundamentalmente nas análises genéticas a partir da teoria neutra era o tamanho da população e a taxa de mutação dentro dessa população. Se a característica era dominante ou era recessiva, poderia ser deixado de lado. Se era o indivíduo era homozigoto ou era heterozigoto, também podia ser deixado de lado. Podia ser deixado de lado uma série de informações que eram necessárias para análises anteriores. Então, quando foi se analisar perfeitamente como esses aspectos influenciavam, né, nesses resultados, verificou-se algumas inconsistências que Tomoko Ota tentou ajustar, propondo uma nova teoria, de teoria aproximadamente neutra. Nessa nova versão, deram muito mais atenção ao tamanho da população. Lembra que logo lá no começo tem um slide mostrando que a teoria é para populações pequenas, enquanto que a teoria evolucionista era apenas para populações grandes. Quando você chega a avaliar esse tamanho dessa população pequena, você pode ter vários desvios devido ao número de indivíduos observados. Isso era levado em consideração por muitos críticos da teoria proposta por Kimura. Outra coisa que foi bastante importante nessa modificação foi a possibilidade de algumas mutações ligeiramente deletérias pudessem ser fixadas, por ser comparadas por se comportar, de forma quase neutra. Lembra lá dos nossos gráficos? Neutra passa direto. Então eu tenho um maior aumento da diversidade genética. Positiva, ela vai ser fixada e rapidamente vai ser transmitida para as próximas gerações, e a neutra era completamente excluída, não é isso? Quando a gente tinha a completa exclusão das negativas, eu falei neutras ou falei negativas? Das negativas, quando eu tenho a exclusão das negativas, eu tenho uma perda na variabilidade genética, concordam? Quando eu avalio a variabilidade genética da população, ela é maior do que a prevista pela evolução neutra. E aí, Moto pensa, como é possível? Tomoko sugere essas evoluções que nós consideramos negativas e são totalmente excluídas, na verdade, elas podem, de algum modo, estar sendo fixadas por se comportarem como mutações neutras. E aí elas viram substituições, o que vai explicar o aumento da variabilidade observada em relação
a variabilidade proposta. Hoje em dia, nós sabemos que essas relações são ainda muito mais complexas. Por exemplo, nós temos a anemia falciforme na África. A anemia falciforme é um traço genético que é bastante encontrado nas populações negras. Por quê? É uma vantagem ou é uma desvantagem, melhor perguntando em vez de por quê? Para você, o indivíduo ter anemia falciforme é uma vantagem ou é uma desvantagem adaptativa? Muita gente vai falar é uma desvantagem. A resposta é depende. Tudo bem? Na África, uma das causas de maior mortalidade, principalmente entre crianças, é a malária. E foi provado que em indivíduos que têm anemia falciforme são mais resistentes à infecção por malária. Isso significa o quê? Que as crianças que tinham anemia falciforme deixaram de morrer na primeira infância, tornaram-se adultos e se reproduziram, gerando indivíduos também com a mesma característica. Então, na África, há uma relação positiva, ou havia uma relação positiva do indivíduo ter anemia falciforme. Então, apesar de ele ter uma série de dificuldades, por exemplo, ele não pode praticar esportes de alta intensidade, ele tem dificuldade de obtenção de oxigênio em locais de baixa pressão de oxigênio, tem uma série de dificuldades, podendo chegar até a ser letal em caso de indivíduos homozigotos para anemia falciforme. Na África, ainda era uma vantagem ter essa característica, devido à pressão do ambiente relacionado à malária. Indivíduos que tinham essa característica, essa desvantagem, estavam melhor adaptados ao ambiente devido à resistência que eles adquiriram da África. Então, essa reformulação da teoria, ela reajusta a proposição de Kimura inicial em dois pontos fundamentais. Primeiro ponto fundamental, o tamanho da população, que antigamente era aplicado apenas a pequenas populações, e com a ajuda de Tomoko, ela passa a reger grandes populações, porque eu não conseguia, a partir da análise de grandes populações, explicar pela minha teoria como isso funcionava, como essa dispersão funcionava, e agora eu consigo, e também como a diversidade genética verificada é maior do que a genética esperada, através da lei neutra da lei neutra da evolução das moléculas. Então, quais foram as verdadeiras contribuições, Hudson, da teoria neutra da evolução para o nosso conhecimento de como os seres evoluem, como eles se modificam na nossa biosfera? Existem três estruturas fundamentais, três conhecimentos fundamentais que foram propostos pelo próprio Kimura num artigo em 91. Hoje a evolução neutra não pode ser mais ignorada, principalmente porque ela está na base nos testes para detecção e seleção natural em genes. Em se tratando de genética de populações, algumas análises são feitas utilizando as proposições oferecidas pela teoria neutra da evolução. Inclusive, existe algumas análises matemáticas, algumas análises estatísticas que estão diretamente relacionadas a esse tipo de verificação. Então, hoje, apesar da teoria neutra da evolução não ser a mais difundida cientificamente, ela já não pode mais ser ignorada, graças aos trabalhos que têm sido produzidos a partir da utilização dos seus conteúdos. No entanto, hoje se
reconhece-se que a divisão das mutações entre deletérias, neutras e vantajosas é uma simplificação grosseira. Então, quando o Moto propõe esse processo, era o que se sabia. No entanto, hoje, com as novas observações e essas análises dessas observações, verificou-se que a separação dessas mudanças, dessas mutações nesses três grupos é uma aproximação grosseira da realidade. Essa aproximação grosseira vai refletir na forma com que você analisa os resultados posteriormente. Uma coisa é eu dizer que exatamente aconteceu assim, e outra coisa é eu dizer que aproximadamente aconteceu assim. Então, essa importância dessa relativização dessas divisões entre deletérias, neutras e vantajosas devem ser levadas em consideração quando você estiver trabalhando com os aspectos da teoria neutra. Na realidade, um conjunto de efeitos fenotípicos que podem variar de acordo com o contexto e, principalmente, pelo tamanho efetivo da população. É o que eu estava falando da anemia falciforme. Se o indivíduo está no Brasil, a anemia falciforme ela é levemente deletéria, desde que ela não seja homozigótica. Se ele está nos Andes, ela é altamente deletéria. Por quê? Porque lá a pressão de oxigênio é menor e esse indivíduo tem muita dificuldade de respirar. Se ele está na África, em uma região de alta endemicidade para a malária, é uma vantagem. Então, essa característica fenotípica vai depender de acordo com o contexto, porque ela pode ser neutra, ela pode ser vantajosa ou ela pode ser deletéria, de acordo com essas observações. E principalmente em relação ao tamanho efetivo da população, levando novamente em consideração que as observações iniciais levavam sempre em conta pequenas populações, como base para a análise. Por conclusão, Tomoko, em 1996, diz a seguinte frase: os neutralistas concordam que a seleção natural é um processo de extrema importância para a evolução. Da mesma forma, os selecionistas devem concordar que a teoria genética, a deriva genética, também representa um mecanismo extremamente importante para o processo evolutivo. O que está em discussão, então, é qual a importância relativa da seleção natural e da deriva genética. O entendimento desses fatores pode nos proporcionar uma melhor compreensão dos mecanismos evolutivos. Quando Tomoko propõe essa reflexão entre neutralistas e selecionistas, ela está propondo a unificação das teorias. Como eu falei no início da aula, nós não podemos chamar a lei da evolução, porque a evolução ainda não está perfeitamente entendida. Algumas teorias explicam algumas partes desse processo de evolução, mas nós estamos encaminhando com a construção dos nossos conhecimentos para a construção de uma teoria unificada, mostrando um panorama muito mais complexo, onde a gente consiga encaixar todos os eventos do processo de evolução com grande capacidade de previsão, com grande repetições e sem exceções. Quando isso vai acontecer, ainda é uma incógnita, porque a cada novo conhecimento produzido, uma lacuna das perguntas é fechada, mas outra se abre. Quando a gente vai ter uma visão geral de um processo tão complexo quanto o processo de evolução, ainda não temos uma previsão. Mas é certo que com o trabalho que estão sendo desenvolvidos, com o trabalho que já foram desenvolvidos por Wallace, por Darwin, por Moto, por Ota, todos esses pensadores, todos esses
pesquisadores contribuíram bastante para nosso entendimento dos fenômenos de como esse processo se dá. Então, a gente finaliza aqui a visão geral das teorias selecionistas e da teoria neutralista, com um quadro, com um panorama de que essas teorias elas não devem ser analisadas individualmente, que o nosso futuro é a conjunção dessas teorias de modo a formar a lei da evolução. Tudo bem? Obrigado por estar mais uma vez conosco. Estou à disposição de vocês a partir do WhatsApp. Bom final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus amigos e familiares. Um abraço a todos.